Seja muito bem-vindo ao Somatize, eu sou a professora Edna e esse é mais um vídeo para você que vai fazer o concurso de soldado da Polícia Militar. Bom, essa questão foi do concurso de 2016, é o antepenúltimo concurso, na verdade, tá? Da prova aqui de soldado da PM de Minas Gerais. E ela fala o seguinte: é um gráfico, um histograma, que é um gráfico que é feito para variáveis contínuas, que é aquela variável que eu dou um limite, um intervalo, né? Aqui, por exemplo, está falando de altura. Então, de 1,50 m até 1,60 m, de 1,60 m até 1,70 m. Então, quando a gente dá um intervalo, a gente usa esse gráfico que a gente chama de histograma. É um gráfico que tem umas colunas, umas barras, e elas são grudadinhas, tá? Então, quando são essas barras mais grudadinhas, a gente fala que são um histograma. Vamos para a questão. Ó, a questão fala assim: em determinado concurso, as estaturas em metros dos candidatos tiveram a seguinte distribuição de frequência. Então, tá aqui o gráfico, que é o que eu comentei com vocês. Então, olha só, tem aqui, ó, de 1,59 m até 1,64 m. Então, essas pessoas aqui, ó, que estão aqui, ó, que aí eu consigo enxergar quantas são aqui, ó, duas pessoas. Eu vou falar o quê? Duas pessoas têm entre 1,59 m e 1,64 m. E aí eu não sei ao certo qual que é a medida de altura delas. Eu só sei que tá dentro desse intervalo. Aí depois, ó, próximo parte aqui, ó, nós temos uma coluna que tá ligada aqui, ó, no 4. Esse 4 aqui, ó, é o número de pessoas aqui, ó, frequência absoluta. Então, eu tenho 4 pessoas que têm de altura de 1,64 até 1,69. Lembrando que eu não sei exatamente qual a altura delas, só sei que tá nesse intervalo. Pela terceira tabela aqui, ó, eu tenho 6 pessoas, ó, o pontilhadinho aqui, ó, marcando 6 pessoas que têm entre 1,69 e 1,74. Na próxima coluna, eu já tenho aqui, ó, 5 pessoas que estão entre 1,74 e 1,79. E na última, eu tenho aqui, ó, tá ligadinho aqui no 3, aqui, ó, podem ver que tá no 3, 3 pessoas que têm altura de 1,79 a 1,84. Então, eu tenho que entender esse gráfico primeiro. Bom, vamos ver o que ele tá falando. Com base nos dados apresentados no gráfico, analise as assertivas abaixo. Primeiro, o total de candidatos para esse concurso foi 20. Depois, o número de candidatos com estatura no mínimo 1,69 foi 6. Depois, o percentual de candidatos com estatura entre 1,64 e 1,74 foi 50%. Então, ele pergunta o que é falso, o que é verdadeiro. Então, vamos lá, vamos calcular. Bom, o que a gente vai fazer? Primeiro aqui, ó, o total de candidatos desse concurso foi 20. Já falei, analisando o gráfico, quantas pessoas tinham, é só somar. Ó, eu tinha aqui, ó, duas pessoas aqui, ó, nesse primeiro desenho, aqui, ó, duas pessoas. Depois, na segunda coluna aqui, ó, ela estava ligada no 4. A terceira coluna tá ligada em, ó, 6 pessoas. A quarta coluna tá ligada em 5 pessoas. E a quinta coluna estava ligada aqui, ó, em 3 pessoas. Então, o total de candidatos, né, o total de pessoas que eles analisaram a altura, é só somar aqui agora. Ó, 4 e 6 aqui, 10, com mais 2, 12, com mais 5, 17, com mais 3, 20. Então, aqui, ó, o total de candidatos para esse concurso foi 20, tá? Certinha a primeira. A segunda. O número de candidatos com estatura no mínimo 1,69 foi 6. Deixa eu pegar outra cor aqui. No mínimo 1,69. Então, ó, 1,69 tá aqui, ó. Essa marca aqui, ó, tá? Então, ó, ele coloca o número de candidatos com estatura no mínimo 1,69 foi 6. Então, ó, todos esses candidatos para cá, ó, tem no mínimo 1,69. Ou seja, eu tenho que pegar essa coluna e essa coluna. Ou seja, são esses 3 valores aqui, ó, que nós acabamos de analisar. Que dá o quê? 6 mais 5, 11, mais 3, 14. Então, esses 14 têm no mínimo 1,69, ou seja, a altura deles é maior que 1,69.
tá? Então, ele coloca aqui, ó, o número de candidatos com estatura no mínimo 1,69 foi 6. Errado, tá? A pegadinha é justamente essa, que essa coluna que tem 1,69 no mínimo, tem 6 pessoas, mas o que tá para frente também tem que contar, tá? Então, a pegadinha é não somar as outras duas colunas aqui, tá? E a última, o percentual de candidatos com estatura entre 1,64 e 1,74 foi 50%. Deixa eu apagar aqui, porque tá uma bagunça meu gráfico, peraí. Então, o percentual de candidatos com estatura entre 1,64 e 1,74 foi 50%. Então, ó, 1,64 está aqui. Até 1,74, ó, tá aqui, ó. Então, ó, é esse intervalo aqui, ó, que ele quer. Que ele tá falando que é 50%. Ó, aqui eu tenho, ó, 4 pessoas. Aqui, nesse segundo, eu tenho, ó, 6 pessoas. Então, eu tenho 4 mais 6, eu tenho 10. Como no total são 20, então, ó, como são 10 num total de 20, 10 é a metade de 20, né? Quando a gente tem a metade, a gente fala que isso é igual a 50%. Então, essa aqui tá correta também. Então, a número 1 e a número 3 estão certas. Então, ele coloca aqui, a letra A, 1 e 2 são verdadeiras, enquanto 2 é falsa. Já achamos a nossa resposta, tá? E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Semana que vem tem mais um vídeo. E tá acabando, hein? A prova tá chegando. Boa sorte para você que vai fazer.